O Fino veio até a Bienal do Livro 2021 no Rio de Janeiro para saber tudo o que está rolando por aqui. Entre livros, diversão e muita cultura, a gente conferiu a programação da Arena Estação Plural. Por lá, aconteceu uma mesa com diversos autores da cena LGBTQIA+, do país. Confere aí os melhores momentos. Essa dimensão das nossas histórias LGBTQIA+, é um processo de invisibilização, de apagamento mesmo, né? Ou soterramento, né? Que são histórias que existem, como disse a Natália, que muitas vezes estão escondidas ali. A Abby Sedgwick, que é uma teórica queer que eu gosto bastante, ela disse isso, que a gente tem uma história em fragmentos mesmo, né? São como cacos que a gente vai remontando essas histórias. E acho que esse sempre foi um desafio, né? De visibilizar, de poder buscar essas histórias, reconstruir e ter espaço para fazê-las circular. Eu acho que a gente está num momento, apesar do momento muito ruim do país, né, muito crítico desse ponto de vista, de aumento, né, de discurso de ódio, de naturalização de violências, eu acho que a gente também vive um processo muito interessante de ampliação dessas vozes, né? Então, eu acho que só esse espaço na Bienal, acho que é muita prova disso, né? A gente, há poucos anos, a história, né, que chamou a atenção na Bienal é justamente a tentativa de censura do Crivella por conta de uma publicação de história em quadrinhos do Beijo Gay. É isso, voltar à Bienal e ter essa visibilidade, esse espaço, né, de outras vezes que aconteceram também. Eu acho que isso mostra que há muita coisa sendo feita, acho que tem muito pela frente. O grande desafio é começarmos a contar histórias que nos permitam sonhar. A mídia, a literatura constantemente explora demais as nossas dores, né? Quando eu me tornei a primeira professora de uma universidade piauiense travesti, os repórteres o tempo todo me perguntavam o que eu havia sofrido, qual foi a pior cena de transfobia que aconteceu comigo. É constantemente essa ideia de ter que explorar a nossa dor, de que a gente tem que abrir a ferida e mostrar, porque é isso que vende, é isso que dá publicidade. E as pessoas não querem mostrar que eu sou uma travesti doutoranda, que eu sou uma travesti professora, e que não necessariamente eu quero falar das minhas dores, né? Eu quero que a gente comece a contar histórias que permitam que outras travestis pretas possam se ver professoras, possam se ver no Senado, na presidência da República, por que não? Acho que a gente dentro do feminismo negro tem sempre dito que quando a situação estiver muito boa para mulheres negras, a gente vai estar caminhando, né, para um outro formato de sociedade. Tem 56% da população negra declarada e que os seus governantes não são pretos. E aí a gente tem um apagamento histórico da sociedade, enquanto pessoas pretas aqui no Brasil, de não entender que em África a sexualidade não era tida como tabu. Nem em 1500, por exemplo, quando a gente estava no Brasil, estava trazendo pessoas escravizadas para cá. Entender que quando os portugueses chegam no Brasil e encontram indígenas, também não tem essa separação de gênero e sexualidade. E entender que povos pretos, na verdade, os povos não brancos, têm um entendimento tão plural sobre sexualidade que a gente não tem acesso. Então, quando eu comecei a escrever o Guardiã Aquário, na real começou com um blog no Tumblr, que eu contava minhas histórias porque eu cresci com a igreja evangélica, a congregação cristã no Brasil, contava violino, nem short eu usava, nem camisa regata, mal podia sair para ir para festa, para cinema. Então imagina como que era a minha concepção de vivência. A gente não conhece história do intersexo no Brasil. A gente não tem a mínima referência de história do intersexo, talvez porque o movimento intersexo novo no Brasil, mas algo precisa ser colocado, né? Uma delas é que a gente vive uma limitação entre o que é realidade e o que é ficção. Uma das grandes necessidades nossas do movimento intersexo é ver histórias viáveis sobre a intersexualidade na mão da pessoa que está indo ali da livraria. Nos seus livros eu sempre tento colocar personagens marginais, digamos assim, né? Ou que são vistos como marginais.
Então, no meu livro, os personagens são 40 mais, personagens lésbicas, 40 mais, 60, por aí. Uma das críticas do livro, inclusive, dizia que o livro não tinha homens. É mentira, os homens só não são o centro das atenções assim, no livro. Mas, sempre que me perguntavam nela, você quer escrever histórias de lésbicas, né? E eu falei, não, eu quero escrever histórias com lésbicas, lésbicas pagando boletos, lésbicas no fim do mundo, eu brincava. E aí eu fui escrever uma história de lésbicas no fim do mundo. E eu queria problematizar essa ideia de colapso, né? O que é o colapso? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em colapso? Porque para mim, a gente vive uma série de colapsos há muito tempo, né? Inclusive o colapso do nosso próprio desejo. Porque a gente vive tão esmagado, e eu acho que nos últimos anos, com as expressões políticas e opressões políticas que a gente tem vivido, a gente vive tão mais pela urgência de conseguir pequenas coisas, ou pela opressão até de cenas, porque a segunda parte do livro é basicamente notícias de coisas que aconteceram nos últimos anos. E eu fui juntando tudo isso e pensei, meu Deus, é o apocalipse. A gente está vivendo o fim do mundo já aconteceu em 1500, o fim do mundo já aconteceu muito antes em outros continentes, o fim do mundo vem acontecendo todos os dias e a gente não está se ligando, né?